Muito antes de ser transformado em símbolo comercial do Natal, com renas e trenós, São Nicolau foi um bispo real da Igreja e, segundo a tradição, um defensor inflexível da fé cristã. Hoje, quero te contar uma história que, embora envolta em lenda, ecoa a coragem de um homem contra a heresia. Uma história que se passa no mais importante concílio da história da Igreja Antiga, o Concílio de Nicéia. O ano era 325 d.C. O Império Romano, após séculos de perseguições sangrentas contra os cristãos, havia finalmente legalizado a fé por meio do imperador Constantino. Foi ele quem convocou, na cidade de Nicéia, atual Iznik, na Turquia, o primeiro concílio ecumênico da Igreja. Mais de 300 bispos vindos de todas as partes do mundo cristão se reuniram para enfrentar uma crise doutrinária grave, o arianismo. Seu principal proponente, Ário, sacerdote de Alexandria, ensinava que o Filho de Deus não era eterno, mas criado, uma criatura sublime, porém, não era o Deus verdadeiro. Tal doutrina ameaçava a base da fé cristã e a compreensão da Trindade. A controvérsia dividia comunidades inteiras e comprometia a unidade da igreja recém-liberta. Nicolau era bispo de Mira, uma cidade na Ásia Menor. Era conhecido por sua piedade, caridade e dedicação ao seu rebanho. A presença dele no Concílio de Nicéia não é atestada por todas as listas oficiais, mas aparece em algumas tradições posteriores. É neste ponto que entra uma das histórias mais fascinantes. De acordo com uma tradição medieval, durante os debates do concílio, Nicolau não suportou ouvir Ário declarar que houve um tempo em que o filho não existia. Revoltado com tal blasfêmia, o bispo de Mira teria se levantado, atravessado o salão do concílio e esbofeteado o herege, ali, diante de bispos, escribas e até do próprio imperador. A cena poderosa e simbólica não está presente em registros contemporâneos do concílio, como os escritos de Eusébio de Cesareia ou Atanásio. Contudo, passou a ser amplamente difundida por hagiografias posteriores, como uma expressão do zelo de Nicolau pela ortodoxia. Segundo essa tradição, Nicolau teria sido imediatamente preso pelos demais bispos, por ter infringido a ordem do concílio ao recorrer à violência. Mas na cela, ele teria recebido uma visita extraordinária. Cristo lhe entregaria o Evangelho e Maria seu homofórion, a vestimenta litúrgica episcopal, restaurando assim sua autoridade. Pela manhã, os guardas o encontrariam em oração, vestido novamente como bispo. Essa história é claramente parte da literatura hagiográfica e serve como testemunho do respeito que os cristãos posteriores tinham por sua figura. O fato histórico indiscutível é que o Concílio de Nicéia resultou na condenação do arianismo. Os bispos proclamaram, no credo niceno, que o Filho é Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essa definição marcou o cristianismo para sempre. A heresia de Ário foi rejeitada e a Igreja afirmou, de modo claro e categórico, a divindade plena de Cristo. Quanto a São Nicolau, sabemos que ele existiu, que foi amado por seu povo e que sua fama de santidade ultrapassou séculos. Sua caridade, zelo pastoral e defesa da fé o tornaram um dos santos mais populares da cristandade. Mas a história também é cruel com a memória dos santos. Séculos depois, sua imagem foi gradualmente diluída até tornar-se a caricatura que conhecemos como Papai Noel, um símbolo inofensivo, domesticado, comercializado. Entretanto, para quem conhece a história, ele não era um distribuidor de presentes. Era um pastor que, diante do erro, preferiu o risco da prisão ao silêncio cúmplice. E mesmo que a bofetada em Ário talvez nunca tenha acontecido, o espírito de sua resistência permanece como um chamado. Defender a verdade, mesmo que ela lhe custe tudo.